Oi, terceiro ano, tudo bem? Vamos lá então, continuar a resolução dessa lista. Faltam 3 exercícios. Resolver esses 3 aqui para vocês. Vai começar conteúdo novo, campo elétrico, ok? Então vamos para esses 3 aí. Vamos lá, pessoal. Resolver esse aqui. Diz assim: um dos pratos de uma balança em equilíbrio é uma esfera eletrizada A. Vou assinalar aqui onde está a esfera eletrizada A. Tá aqui, ó. A esfera está desse lado aqui. Então essa aqui é uma balança e de um lado você tem uma esfera A. Aproxima-se de A uma esfera B com carga igual. Então, vou fazer uma bolinha preta aqui. Ó. Aqui é a esfera A, aqui é a esfera B. A distância entre elas é de 3 centímetros. Elas têm a mesma carga, mas de sinais contrários. Tá? Então, vou deixar assinalado aqui. Ó. A carga de A é igual à carga de B. Só que B tem um sinal contrário. Se o A for positivo, o B é negativo. Se o A for negativo, o B é positivo. Bom, aí diz assim: o equilíbrio é restabelecido colocando-se uma massa de 2,5 gramas no prato da balança. Então, desse lado aqui, nós temos um peso aqui, uma massa. E ela tem uma massa, esse aqui é um bloquinho de uma massa M. O exercício diz que essa massa M vale 2,5 gramas. Lembrando que 1 quilograma é 1.000 gramas, 1 quilograma são 1.000 gramas, então eu tenho que transformar 2,5 gramas em quilograma, para ficar no sistema internacional, para poder fazer o cálculo. Tá? Fazendo a multiplicação cruzada aqui, a gente vai ter 1000x, 1000x igual a 2,5, porque é 1 vezes 2,5. 2,5. Então, x é igual a 2,5 dividido por 1000. Lembrando que 1000, vocês lembram que 1000 é 10 ao cubo? Vou tentar colocar aqui do lado. 2,5 é 10 ao cubo. Vou jogar ele para cima, no denominador. Ele vai para o numerador, vocês lembram que ele fica negativo. Então, é 2,5 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Pronto, transformei em quilogramas a massa. Então, a massa é essa daqui. Tá, aí o que mais? A figura ilustra a situação. Nós temos ali a constante elétrica, está aqui, e a aceleração da gravidade. Isso aqui é importante. Vocês devem ter visto no primeiro ano, né, a questão do peso e as leis de Newton. Quando vocês viram leis de Newton, que não sou eu, né? Isaac Newton, vocês viram que a segunda lei de Newton se escreve assim, ó: força resultante é igual a massa vezes aceleração. Próximo da superfície da Terra, o que quer dizer essa fórmula aqui? Que quando um corpo sofre uma força, ele acelera, certo? Os corpos perto da superfície da Terra, quando são soltos, eles caem acelerando, né? Então, nós temos aqui, próximo da superfície da Terra, a gente vai chamar essa força de peso. Peso. E a massa continua sendo massa, e a aceleração nós vamos chamar de gravidade, ou aceleração da gravidade. E o valor que o exercício me deu, né, próximo da superfície da Terra, a gravidade ela vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração próximo da Terra. A gente normalmente arredonda para 10, para ficar mais fácil os cálculos, né? Na escola a gente arredonda para 10. Na engenharia lá não pode, né? O cara lá está fazendo ITA, se ele arredondar para 10, ele derruba o avião. Então, mas aqui na escola não tem problema. 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração da gravidade. Bom, aí o que mais que diz ali? Ele pergunta na letra A, então, qual a intensidade da força elétrica? Qual o valor da força elétrica? Vamos pensar o seguinte, eu vou colocar de vermelho aqui. Nós temos desse lado aqui a força peso, o peso da massa. Para essa balança ficar equilibrada, tem que ter uma força do outro lado, que é a mesma força. Então nós temos assim, ó. Vou fazer um zoom aqui, ó. Fazer um zoom aqui dessa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Vou aumentar aqui, ó. Você tem aqui uma bolinha A, a esfera A, e aqui embaixo você tem a esfera B. Assim. Tem uma distância aqui de 3 centímetros. 3 centímetros. Certo? E você tem aqui, como elas têm sinais contrários, vamos chutar que o A é positivo
E o B que está aqui, ó, B, ele é negativo. Negativo. Se você tem sinais contrários, você tem força de atração. Então, essa esfera aqui é atraída para baixo com a força F, e essa esfera é atraída para cima também com uma força F. É um par de forças. A provoca uma força em B, B provoca uma força em A, né? Ação e reação. É a terceira lei de Newton. Bom, essa força aqui, vou assinalar agora de amarelo, ó. Essa força aqui, ela tá aqui, ó. Ela tá bem pequenininha aqui em cima, ó. Dá para ver lá? E eu vou assinalar agora de amarelo para mostrar para você que que essa força aqui, ela é equilibrada por essa força aqui. As flechas não estão do mesmo tamanho, mas deveriam estar. São as duas forças que se equilibram. Então eu posso escrever o seguinte. Olha aqui, ó. Se essas forças se equilibram, eu posso escrever que o peso do bloco é a força elétrica do lado de lá. Vou até pôr um E aqui, para a gente não esquecer que é força elétrica. Ok? Agora, como é que eu vou calcular esse peso? Vou calcular o peso usando essa fórmula aqui que eu acabei de falar. PMG, ali embaixo. Então, vou colocar aqui em cima. PMG. Vamos lá. P, quanto é a massa? Acabamos de transformar ali do lado. 2,5 vezes 10 a menos 3. Quanto que é a aceleração da gravidade? É 10. O 10 tem um 1 aqui escondido, não é? Então a gente pode dizer que o peso do bloco é 2,5. Vamos juntar esses dois aqui agora. Ó. 10 a menos 3 com 10 a primeira potência, menos 3 com 1 dá menos 2. Então, 10 elevado a menos 2. Aí, como isso é força, o peso é força, como é que se mede força? Força se mede em newtons. Então tá aqui, eu calculei o peso do bloco. Como o peso é a força elétrica, portanto, vou colocar um símbolo aqui de portanto, a força elétrica vale 2,5 vezes 10 a menos 2 newtons. Esse 10 a menos 2, quando ele desce, ele está em cima. Quando ele desce, ele fica positivo. Eu posso escrever também assim. Força elétrica é igual a 2,5. Eu passo para baixo aqui, ó, fica 2, certo? 2,5 é 100, então dividindo 10 ao quadrado é 100, 10 ao quadrado é 100, então dividindo 2,5 por 100, você tem 0,025 newtons, ok? Isso aqui é a força elétrica. A gente pode dizer 25 milésimos de newton, certo? Bom, e é exatamente a resposta da letra A. Se você ler aqui, ó, qual é a intensidade da força elétrica? Intensidade da força elétrica é 25 milésimos de Newton. Essa é a resposta da letra A. Ok? Bom, agora eu vou arrastar aqui o caderno para cima para poder responder a letra B. Vamos lá, criar espaço aqui. Acho que aqui embaixo deve dar. Vou colocar aqui letra B. Letra B, ele pede o seguinte, ele pede qual o valor da carga de A. Qual o valor da carga? Nós vimos que carga de A é igual à carga de B, só que com sinal trocado, certo? Mas se eu fizer o módulo das duas, aí, tirar a flechinha aqui da frente, aí. Se eu fizer o módulo da carga A, vai ser exatamente igual ao módulo da carga B. A gente vai desprezar o sinal, né? Para desprezar o sinal, os valores são iguais. Beleza. Então tá, vou montar agora a fórmula da força elétrica, que é assim, ó. Força elétrica é igual a constante vezes módulo da carga A, que é a carga 1, né? Carga A, tanto faz, e a carga B, dividido pela distância ao quadrado. Bom, vamos ver o que a gente tem? A gente tem o valor da força. Vou colocar aqui embaixo, 0,025. O valor da constante é 9 vezes 10 a nona, vezes. Agora aqui tem que ter um detalhe, né? Como carga A, eu estou fazendo uma barrinha aqui. Como a carga A é igual à carga B, aquilo que é vezes aquilo
Um valor igual vezes outro valor igual, né, o mesmo valor multiplicando, nós temos ele ao quadrado. Então, eu tenho carga ao quadrado, certo? Carga ao quadrado. Dividido pela distância ao quadrado. Qual é a distância? 3 centímetros. E vocês já sabem que para passar de centímetros para metros, o que a gente faz? A gente divide por 100. Divide por 100. Então, eu vou pegar o 3 centímetros e dividir por 100. 3 centímetros dividido por 100 vai dar, tá aqui ó, 3 dividido por 100 vai dar 3 centésimos. 3 centésimos se escreve assim, 3 centésimos. Então eu tenho 3 centésimos ao quadrado. 3 centésimos ao quadrado. Ok? Então tá, vamos passar para cá. Vamos passar para cá para poder caber certinho. Deixa eu tirar a flechinha. Vamos lá, vamos fazer o 0,03 ao quadrado? Vou fazer aqui embaixo, ó. 0,03 é 3 centésimos. Vou levar isso aqui ao quadrado, vai dar 9. E o 100 ao quadrado, ele é 10.000. Né? Eu tinha 2 zeros, agora eu tenho 4 zeros. Então eu tenho 9 décimos de milésimo. 9 décimos de milésimo. Isso aqui pode ser escrito assim, ó, pode ser 10 a quarta aqui embaixo. E aí eu posso colocar 9. O 10 a quarta vai para cima, fica 10 a menos 4. Ok? Menos 4. Posso colocar assim lá na fórmula. Eu vou deixar assim então. 0,025 igual, aqui embaixo, 9 vezes 10 a menos 4. Agora ali em cima nós temos 9 vezes 10 a nona vezes Q ao quadrado. Olha só que legal, dá para cortar esse 9 com esse 9 aqui. Esse 10 a menos 4, a gente vai subir ele e ele vai ficar 4 positivo. E a gente vai juntar com 10 a nona. 10 a nona com 10 a quarta, vai ficar 10 a décima terceira. Então vamos passar limpo aqui. 0,025 igual. Olha lá, vou passar o 10 a quarta para cima, vai ficar 10 a nona vezes 10 a quarta. Já vou juntar aqui, eu vou apagar para juntar já. 10 a nona com 10 a quarta vai dar 10 a décima terceira, 13. Vezes Q ao quadrado. Já diminuiu bem. Agora isso aqui a gente vai passar dividindo. Vamos lá, vai ficar 0,025 dividido. Aqui não muda o sinal, tá, pessoal? Você foi para o outro lado dividindo. Foi para o outro lado dividindo. Não desceu. Ele não desceu, ele foi para o outro lado. Então continua o sinal. 10 a décima terceira. Igual a Q ao quadrado. Então vamos lá, vou passar para cá, para criar um espaço aqui, ó. Vou passar o 10 a décima terceira para cima, vai ficar 0,025 vezes 10 a menos 13, agora sim inverte o sinal, igual a carga ao quadrado. Certo, agora é o seguinte, vamos ajeitar aqui, eu vou inverter para cá, carga ao quadrado igual. Vou deixar aqui, ó, duas casas, vai ficar 2,5, o número aumentou, lá tem que diminuir. Vai ficar 10 menos 13, menos 14, menos 15. Só que como a gente tem um quadrado aqui, a gente vai ter que tirar a raiz quadrada, esse expoente aqui, o legal é ele ficar par. Vocês lembram que quando eu tenho raiz quadrada de uma potência par, ela cai pela metade. Então eu vou deixar par isso aqui, então eu vou deixar assim, ó. Q ao quadrado é igual. Eu vou passar para 25 aqui, ou seja, vai andar uma casa para lá, vai aumentar, aqui tem que diminuir. Então vai ficar menos 16. Vai diminuir 16. E aí, agora fica mais fácil. Agora a gente vai tirar a raiz quadrada aqui, ó. Aqui e aqui. Raiz de Q ao quadrado é Q, porque você corta o quadrado com a raiz. Raiz de 25 é 5. E a raiz de 10 a menos... Opa, eu coloquei 6, mas é 16. 16. A raiz de 10 a menos 16 é a metade. Fica 10 a menos 8. Menos 8 coulomb. Pronto, aí termina aqui. A gente achou o valor da carga
da carga A e da carga B. Eles têm valor igual, só tem sinal contrário. Se o A for positivo, o B é negativo. Se o B for positivo, o A é negativo. Ok? E esse fica o valor, certo? Então, olha só, fizemos várias contas aqui, né? Enchemos essa página aqui. Beleza? Então tá, é isso. Assista várias vezes se for preciso. Ok? Vamos para o próximo. Vamos lá para o exercício seguinte. Diz assim: duas bolinhas idênticas, pintadas com tinta metálica, isso é só um detalhe, são carregadas. Então elas têm cargas elétricas. Quando estão afastadas 4 vezes 10 a menos 2 metros, elas se atraem com uma força de 2,27 vezes 10 a menos 5. Vamos tentar desenhar isso aqui. Vou colocar aqui. Deixa eu mudar aqui. Mudar aqui para poder rabiscar. Aí. Vou desenhar aqui uma carga aqui, uma carga aqui. Vamos chamar isso aqui de carga Q1 e carga Q2. O exercício diz que eles estão nessa distância de 4 vezes 10 a menos 2 metros. Essa é a distância entre elas. Okay? Aí diz assim: quando elas estão desse jeito, elas se atraem com uma força de 27 vezes 10 a menos 5. Então, eles se atraem. Tem uma força para cá, uma força para cá. Tá? E essa força aqui é o par dessa força. E o valor dessa força é de 27 vezes 10 a menos 5 newtons. Ok, aí depois ele diz: encosta-se uma na outra sem tocá-las com a mão. Então elas são tocadas, elas vão trocar carga entre elas, né? Claro. Afastando-se novamente até uma distância de 4 vezes 10 a menos 2. Então elas são afastadas de novo, né? Elas vão ser tocadas, depois elas vão ser colocadas de novo nessa distância, na mesma distância. Só que agora, olha só, elas vão se repelir com uma força de. Vai ser uma repulsão agora, uma repulsão, e com uma força de 9. Então você tem uma força para cá, uma força para lá. E o valor dessa força agora é de 9 vezes 10 a menos 5 newtons. Certo? Então você tinha duas esferas, elas estavam na distância, elas se atraíam. Depois que você tocou as duas e afastou de novo, elas passaram a se repelir. A pergunta é a seguinte: letra A, explique por que a força mudou de atrativa para repulsiva. Bom, vou dar um exemplo aqui. Ó. Se eu tinha aqui o antes, vou inventar uns números aqui para explicar. Antes, eu tinha aqui uma bolinha e a outra bolinha, e essa daqui, vou inventar que ela tinha menos 1 microcoulomb. E essa daqui tinha 5 microcoulomb. Ok? Aqui nós temos um negativo e outro positivo. Neste caso, nós temos forças de atração. Elas se atraem. Uma é positiva e a outra é negativa. Depois que eu tocar as duas, né, eu vou ter aqui o depois. Tocar as duas e afastar novamente. Quando elas estão encostado uma na outra, elas trocam carga. O que eu vou fazer? Como elas são idênticas, elas vão dividir essas cargas de maneira igual. Se você tem menos 1 e 5, você soma os dois. 5 com menos 1 dá 4. E aí você divide nas duas esferas. Divide o 4 em 2, você tem 2 microcoulomb para cada. 2 microcoulomb aqui e 2 microcoulomb aqui. Certo? Olha a soma. Quanto que dá essa soma aqui? Aqui dá 4. Certo? 4 microcoulomb. Quanto que dá a soma no depois? Também dá 4. Lembram que as cargas elas não desaparecem, elas não surgem do nada, elas apenas se redistribuem. Então, o que você tinha antes, você tem que ter depois. Isso aqui é a lei de conservação das cargas elétricas. Tá bom? Se você voltar ao seu caderno lá nas aulas que eu dei, tem lá na parte teórica está dizendo isso. Bom, nesse caso aqui, pessoal, no segundo caso agora, depois que redistribuíram as cargas, como essa aqui é positiva
né? Isso aqui é positivo, esse aqui é positivo, vai surgir agora a força de repulsão, certo? É o que aconteceu ali no exercício 5. Como poderia ser a resposta? Eu vou pegar a colinha aqui do meu livro aqui, ó. Exercício 734, ele diz assim, ó, o texto dele. Letra A. Poderia ser a resposta aí no seu caderno. Após o contato, passam a ter cargas de mesmo sinal, ocorrendo a repulsão. Aí você pode colocar exemplo e copiar esse exemplo que eu fiz aqui para vocês. Esse exemplo aqui. Isso aqui seria um exemplo para a letra A, ok? Letra B diz assim: determine as cargas das bolinhas antes e depois de se tocarem, considerando que uma das cargas antes do contato era positiva e o triplo da outra, e que a constante é 9 vezes 10 a nona. Ok. Então vamos escrever aqui, ó, letra B. O que ele está pedindo ali está dizendo o seguinte: a gente vai determinar as cargas das bolinhas, quanto vale o Q1 e o Q2. Só que vamos considerar que uma delas era o triplo da outra. Então eu vou considerar aqui que a Q1 era o triplo da Q2, tá? Q1 era o triplo da Q2, é o que está dizendo ali. Uma das cargas era o triplo da outra. E ela é positiva. Então a Q1 é positiva e a Q2 é negativa. Bom, eu vou usar agora a fórmula da força elétrica, e a gente vai montar a conta aqui. Vou subir aqui. Vamos lá. Força elétrica, a fórmula é força elétrica constante vezes módulo da carga Q1 vezes módulo da carga Q2 dividido pela distância ao quadrado. Tudo bem? Então vamos lá. Agora aqui, quanto vale a força elétrica no primeiro caso? Nós vamos considerar aqui, ó, a primeira situação lá em cima. Essa primeira situação aqui, ó. Essa aqui. Certo? Então, que é o antes delas se tocarem. Nós temos a distância ali e o valor da força está aqui, ó. O valor da força está aqui, 27 vezes 10 a menos 5. Então vamos lá na fórmula. Descendo aqui. Opa. Aqui. Substituindo os valores aqui. A força é 27 vezes 10 a menos 5 igual. Vamos lá. A constante vale 9 vezes 10 a nona vezes a carga Q1. Agora aqui o detalhe, olha só. No lugar, como o Q1 ele é igual a 3 vezes o Q2, no lugar do Q1 eu posso colocar 3Q2, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Vou subir aqui para vocês verem de novo, ó, o que eu acabei de falar. A carga Q1, ela é o triplo da carga Q2. Então, no lugar do Q1, eu posso colocar 3Q2. Eu vou fazer isso aqui, ó. 3 vezes Q2. Isso aqui tudo está no lugar do Q1, ó. Isso aqui está no lugar do Q1. Vezes Q2. Né? Que está aqui, ó. Q2. E a distância ao quadrado? A distância é 4 vezes 10 a menos 2. Isso aqui ao quadrado. Beleza? Então tá, vamos lá. O que dá para fazer aqui? Vamos passar limpo aqui. 27 vezes 10 a menos 5 igual. A caneta tá ruim. Uma folga. Bom, agora eu vou multiplicar o 9 pelo 3. 9 vezes 3 é 27. Aí nós temos aqui um 10 a nona. 10 a nona. E sobrou aqui essas duas cargas aqui, multiplicando ela por ela mesma, dá Q2 ao quadrado, certo? E embaixo nós temos 4 vezes 4, que é 4 ao quadrado, 16. E 10 a menos 2 ao quadrado, a gente multiplica o menos 2 pelo 2, vai dar menos 4. Então é 10 a menos 4. Olha só que já dá para cortar aqui, ó, dá para cortar esse 27 com esse 27. Tem o 27 dos dois lados, né? Se eu passasse dividindo, ia cortar do mesmo jeito. Ok, e o que eu vou fazer? Vou pegar esse 16, vou passar para lá multiplicando. Vai ficar 16 vezes 10 a menos 4. Aí eu tenho um 10 a menos 5 ali. 10 a menos 5
ok? E esse 10 a nona que está aqui, ó, eu vou passar dividindo. Então ele vem para cá dividindo. 10 a nona. Repare que ele não muda de sinal, porque ele não desceu do mesmo lado, ele foi para o outro lado. Tá? Igual Q2 ao quadrado. Q2 ao quadrado. Bom, agora o que dá para fazer aqui? Eu vou juntar o 10 a menos 4 com 10 a menos 5, vai ficar 16 vezes 10 a menos 9. E aqui embaixo nós temos um 10 a nona que dá para subir, né? Então eu vou apagar aqui, já vou subir ele aqui. Ele está positivo embaixo, ele fica negativo em cima. Menos 9. Igual a Q quadrado, Q2 ao quadrado. Vou passar para cá, Q2 ao quadrado é igual. Bom, para eliminar esse quadrado aqui, pessoal, a gente vai aplicar uma raiz quadrada aqui, que daí eu posso cortar essa raiz com o quadrado. Aqui embaixo eu vou ter só Q2. Só que se eu apliquei raiz desse lado, eu tenho que aplicar a raiz do outro lado, que é a raiz de quem? De 16 vezes 10 a menos 18. De onde vem esse menos 18? Eu estou juntando o menos 9 com o menos 9. Tá? Certo, então vamos ver quanto que dá essa raiz. A raiz de 16 é fácil, é 4, né? 4 vezes 4 é 16. E o menos 18 cai pela metade. Então, metade de menos 18 é menos 9. Essa é a carga Coulomb, essa é a carga do Q2. A gente encontrou a carga Q2. Falta achar a carga Q1. Vamos olhar lá em cima? Vou assinalar de amarelo aqui. Ó. Como eu disse que a carga Q1 é o triplo da carga Q2, então eu vou substituir lá em cima. Ó. Vou colocar o 4 vezes 10 a nona no lugar do Q2. Então vai ficar assim, ó. Q1... Opa, deixa eu subir a tela. Q1 é igual. Q1 é igual 3 vezes o Q2. Quanto vale o Q2? 4 vezes 10 a menos 9. E aí eu tenho Q1 igual 3 vezes 4 é 12 vezes 10 a menos 9 Coulomb. Ok? Isso aqui, então, é a carga Q1, que é o triplo da carga Q2. Uma é 4 vezes 10 a nona, a outra é 12 vezes 10 a nona a menos 9. Ok? Agora vamos para a segunda parte da letra B. Eu vou subir a tela de novo. Então, esse cantinho aqui, ó, esse canto vazio todo, eu vou fazer a segunda parte da letra B. Agora, ele quer saber quanto fica o valor das cargas depois do toque. Né? Aqui ó, em cima, vamos voltar aqui. Ó. Nós calculamos o antes aqui. Ó. Esse antes, na verdade, aqui em cima. Eu vou calcular o depois aqui. Ó. Depois que eles passaram a ter repulsão. Tá bom? Vamos lá. Vamos montar a fórmula da força aqui de novo. Força elétrica é igual a constante vezes o módulo da carga Q1 vezes a carga Q2. Repare que é o seguinte, que depois que eles se tocam, eles vão dividir as cargas de maneira igual, não é? Tá aqui em cima, ó. Vou destacar aqui com uma cor verde, ó. Ó, depois que eles se tocam e se afastam, os dois ficam com a mesma carga. Eles dividem as cargas de maneira igual, né? Não era igual antes aqui, no meu exemplo, que o exercício pediu triplo. E depois eles passaram a ser iguais. E ele vai acontecer de qualquer jeito. Elas vão ficar iguais. Então, Q1 e Q2 são iguais. Vou deixar elas aqui, ó. Que depois eu vou colocar um quadrado aqui. E a distância é a mesma. É 4. Vou deixar primeiro a distância aqui. Ó. Deixar primeiro a distância ao quadrado. Vamos colocar agora os valores. A força elétrica, o exercício me deu. Tá aqui, ó. Tá aqui do lado. Dá pra ver ali, né? Dá pra ver. Tá aqui, ó. 9 vezes 10 a menos 5. Então, eu vou colocar aqui 9 vezes 10 a menos 5 igual. O valor da constante é 9 vezes 10 a nona. E como Q1 e Q2 são iguais agora, tem a mesma carga, mesmo sinal, né? Então eu vou colocar Q ao quadrado. Isso serve tanto para a carga 1 quanto para a carga 2. E a distância é 4 vezes 10 a menos 5. Deixa eu ver aqui se é menos 5 mesmo. Menos 2, né? Menos 2. Só que é tudo isso ao quadrado. Beleza, vamos lá. Vamos fazer esse quadrado aqui embaixo. E olha só o que já dá para fazer aqui, ó. Já dá para cortar esses 9 aqui, ó. Esses dois 9 aqui. Deixa eu subir a tela.
Vamos lá. Aqui desse lado vai ficar 10 a menos 5 igual 4 ao quadrado é 16. 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4. 10 a menos 4. Aí desse lado aqui nós temos um 10 a nona. E ainda temos aqui um Q quadrado. Vou passar isso aqui multiplicando para lá e vou passar esse 10 dividindo aqui. Então vai ficar assim, ó, 16 vezes 10 a menos 4 vezes 10 a menos 5 dividido por 10 a nona. Tá parecido com o primeiro, né? Igual, só que aqui, ó, Q ao quadrado. Vamos lá, agora o que dá para fazer? Eu vou passar o 9 para cima e já juntando esse menos 4 com esse menos 5. Então eu tenho 16 vezes 10 a menos 9. E esse 10 a nona que subiu também 10 a menos 9. Isso é igual a Q quadrado. Então, Q quadrado, vou pular uma linha aqui. Q quadrado é igual. Vou aplicar uma raiz aqui para poder cortar a raiz com o quadrado e ficar somente o Q, né? E vou ter que aplicar uma raiz quadrada do lado de lá também, que é o 16 vezes 10 a menos 18. Olha só. Opa, deixa eu arrumar aqui. Menos 18. Por quê? Porque eu juntei esse menos 9 com esse menos 9 deu menos 18. Raiz de 16 é 4 e a raiz de menos 18 cai pela metade, 10 a menos 9. Ok? Então eu tenho aqui a carga de novo, olha só. Vou colocar aqui amarelinho. Essa é uma das cargas, certo? E a outra carga, como agora elas são iguais, eu posso chamar essa aqui de carga Q1 e a carga Q2, como elas são iguais, vou até colocar aqui, ó, Q1 é igual a carga Q2, e então a carga Q2 vale também 4 vezes 10 a menos 9, aí é Coulomb aqui, certo? Assinalando aqui de amarelo, então nós temos a carga Q2 e a carga Q1, agora elas são iguais. Antes elas eram assim, uma era o triplo da outra, agora elas são iguais. Beleza? É isso aí. Olha só quanto cálculo, né? Muita coisa. É assim mesmo. Beleza? Vamos para o próximo. Vamos lá então para o último exercício. Uma bolinha A, carregada positivamente, está suspensa por um fio, suspensa de um ponto P. Vou colocar o P aqui porque na figura não está. Ó, o ponto P é aqui, ó, que é o ponto P. Beleza, aí diz assim, então tem um fio ali, esse fio está aqui, ó. Esse fio está aqui o fio de seda, com um bastão isolante. O bastão isolante é esse aqui. Que mais? Aproxima-se de A outra bolinha B. Então a bolinha B, tá aqui a bolinha B, a gente coloca ela aqui, ela é positiva também, e o A se afasta para lá. Por quê? Porque nós temos aqui uma força, né? Temos uma força aqui. Essa força ele diz que é para usar a letra, deixa eu ver qual é. Não diz, vamos colocar F aqui mesmo. F, força F para cá, e claro, vai surgir uma força para cá também, porque é um par, né? F para cá. Segura ela assim e fica em equilíbrio. O fio fica ali suspenso, tortinho, né, com um ângulo de 30 graus, e ficam assim as cargas. Aí diz assim, vou dar uma pausa porque tem um carro da fruta aqui passando agora. Aí já dá para continuar. Diz assim, ali em cima, seja F a força elétrica que B exerce sobre A, tá aqui o F. Que mais? W, o peso de A, então vou desenhar um W aqui, o W é o peso de A. W é o peso, não usou P para não confundir com esse ponto P ali em cima. E T, a força exercida pelo fio sobre o A. Tem uma força aqui, ó, que o fio segura o A, essa força fica para cá. Uma força para cá. Então repara que tem três forças em cima da carga A. Essa força T aqui, né? Força de tração. A força F, que é a que a carga B provoca em A. E o peso do A. Tem três vetores aí, três forças, três flechinhas, três setinhas apontadas em A. Aí diz ali, letra A. Reproduza no caderno a figura dada e indique as forças F, W e T. Pronto, já fiz ali. As três forças estão ali. A gente pode até reproduzir aqui do lado. Vou fazer manualmente aqui mesmo, vai ficar mais ou menos, tá?
você tem aqui a carga A, ela é positiva, carga A, ela é positiva. Nós temos uma força na horizontal e para a esquerda, que é a força F. Nós temos uma força na vertical e para baixo, que é o peso, que ele pediu para usar o W. E nós temos uma força para cá, que é a força de tração, certo? Lembrando que essa força de tração, ela forma com a vertical um ângulo de 30 graus, certo? Essas três forças estão aplicadas na carga A. Ok. Agora na letra B diz assim: sendo o W igual a 2 newtons, então vou colocar aqui, W igual a 2 newtons, qual o valor de F? Então, ele quer saber qual é esse valor aqui. Qual é esse valor de F aqui? Interrogação. Beleza? Vamos lá, vamos pensar assim, ó. Deixa eu passar para cá. Como eu tenho aqui essa força, deixa eu assinalar aqui de amarelo, essa força, esse aqui é um vetor, esse aqui é um vetor, esse aqui é um vetor. Quando eu tenho um vetor, ou seja, uma força, um valor, uma grandeza física que pode ser indicada por uma flecha, a gente pode remover eles de posição para montar o que a gente pode montar, por exemplo, um triângulo para ajudar a gente a fazer os cálculos. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui a força F aqui, força F, olha lá, tá igual, ó, tá na mesma direção e mesmo sentido. Eu vou colocar na ponta da força F, eu vou colocar o peso, vou colocar aqui o peso, que é o ômega, certo? E na ponta do ômega eu vou colocar a tração, assim, tração. Repare que os três eu só reposicionei, tá? Como são vetores, ou seja, são grandezas físicas que podem ser representadas por flechas, eles podem ser reposicionados, não tem problema. Olha como fechou o triângulo. Agora o ângulo, vamos ver o ângulo. Esse ângulo aqui, ó, eu disse que esse ângulo aqui é de 30 graus, certo? Nós temos um ângulo aqui de 30 graus. E esse aqui é 30, quanto vale aqui dentro? Para fechar os 90 graus aqui, ó. Aqui eu tenho 60 graus, né? E se aqui vale 30, não sei se vocês lembram na aula de matemática, quando você tem coisas assim, ó. Se esse aqui vale 30, esse aqui também vale 30. Os ângulos opostos aí, certo? Se esse aqui vale 60, então esse aqui vale 60. Vocês lembram disso da matemática? Então, olha aqui, ó. É a mesma coisa. Se esse ângulo aqui, ó, deixa eu apagar aqui de novo, ó. Ó. Se esse ângulo aqui vale 30, esse aqui também vale 30. Esse aqui vale 30. Se esse aqui vale 60, então aqui, ó, aqui também vale 60. Ok? Então vou passar limpo de novo o triângulo para cá, ó. Vou colocar aqui o F. Vou colocar aqui o W. E vou colocar aqui o T. Sabendo que aqui dentro o ângulo é de 30 graus. Beleza? Bom, eu sei quanto vale o W. Esse W aqui eu sei que vale 2 aqui, ó. Essa flechinha do W vale 2 newtons. Tá? Aí nós temos que lembrar agora de trigonometria. Vocês lembram? Vamos lá, vamos lembrar de trigonometria. Nós temos seno de um ângulo, seno de um ângulo, vou colocar o símbolo de θ, letra grega θ, seno. Nós temos cosseno de um ângulo θ, e nós temos a tangente de um ângulo θ. Como é que se calcula o seno? O seno se calcula cateto oposto pela hipotenusa. Como é que se calcula o cosseno? Cateto adjacente pela hipotenusa. Como se calcula a tangente? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Como eu sei quem é cateto, quem é hipotenusa? Vamos lá, vamos para o triângulo. Eu vou marcar de colorido aqui, vou marcar de laranja a hipotenusa. A hipotenusa é o lado maior aqui, ó. É o lado maior, a diagonal. Tá? Quem são os catetos? Os catetos são os outros dois. Esse aqui é um cateto e esse aqui é outro cateto.
Quem está oposto ao ângulo? Quem está oposto ao ângulo? Olha só, o 30 está aqui, ó. 30 está aqui. Quem está lá do outro lado? Quem está lá do outro lado é o F. Então, o F, esse F aqui, ó, é o cateto oposto. Então, esse cateto aqui, que é o 2, este cateto aqui é o cateto adjacente. A palavra adjacente quer dizer do lado, logo ali. Está encostado, olha só, o ângulo está aqui, o cateto adjacente está do lado. O F está lá do outro lado, ele é o oposto, ele está do outro lado, certo? E aqui nós temos a hipotenusa, que é o T, certo? Então vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Eu sei o ângulo 30, vou substituir aqui, ó. Seno de 30 graus igual. Quem é o cateto oposto? É o F. Quem é a hipotenusa? É o T. Vamos fazer o de baixo aqui agora. Cosseno de 30 graus. Quem é o cateto adjacente? É o 2, né? Que é o W, é o peso, 2. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o T. E por último, a tangente. Nós temos a tangente de 30 graus é igual. Nós temos ali cateto oposto é o F e o cateto adjacente é o 2. Qual desses três eu vou usar agora para poder fazer o cálculo? Bom, eu tenho que saber quanto vale seno, cosseno e tangente de 30 graus. Então vamos fazer tabela aqui, ó. Eu vou fazer aqui em cima, porque aí eu vou usar esse espaço aqui. Então eu vou fazer assim, ó, vou apagar toda essa rabisqueira que eu fiz aqui em cima. Vou apagar isso aqui. Apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. Aí, vou usar esse espaço aqui. Eu vou fazer aqui cosseno, seno e tangente. Vou pegar 30 graus, 45 graus e 60 graus. Vamos ver se eu lembro. A gente vai fazer assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Tudo sobre 2. Tudo sobre 2. Sobre 2. Sobre 2. Aí eu vou colocar raiz no 2 e no 3. Raiz no 3, raiz no 2. Aí a tangente. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ok? Então nós temos uma tabela de valores aqui, ó. Uma tabela de valores para 30 graus, para 45 graus e para 60 graus. Isso aqui você pode fazer no seu caderno até mais organizado que o meu aqui, com mais espaço, né? E mais bonitinho. Tem até musiquinha, tá? A musiquinha é aquela musiquinha de Natal, é assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 2 e também no 3, uma coisa assim. Depois, a tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3. Errei aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Beleza? Pode decorar a musiquinha aí. Bom, então vamos lá. O que eu tenho aqui? Vou fazer aqui primeiro. Seno de 30 aqui embaixo. Eu tenho que subir a tela. Tenho que subir um pouquinho a tela para poder enxergar a tabela também. Seno de 30. Seno de 30, olhando na tabela, seno de 30 está aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Igual. Quanto vale o F? Não sabemos quanto vale o F. Quanto vale o T? O T também não sabemos quanto vale o T. Repare que esse cálculo aqui, ó, a gente tem duas incógnitas. A gente tem o F e o T. Não dá para terminar essa conta. Certo? Então vamos tentar o cosseno. Cosseno de 30, tá aqui, ó, o cosseno de 30. Tá aqui em cima, ó. É 1 sobre 2. Então, no lugar do cosseno de 30, eu vou colocar 1 sobre 2. Igual. Eu tenho um 2 ali e um T.
Opa, isso aqui vai dar para calcular o valor da tração, né? Então vamos lá, vamos colocar aqui. Vou multiplicar cruzado aqui, ó. 1 vezes T é T, 2 vezes 2 é 4. Pronto, achei o valor da tração. 4 newtons, tá? E por último, vamos calcular a tangente. A tangente de 30 está aqui em cima, ó. Raiz de 3 sobre 3. Então vamos lá. No lugar da tangente de 30, eu vou colocar raiz de 3 sobre 3 igual f sobre 2. Aqui também dá para calcular. Vamos multiplicar cruzado aqui. 2 vezes raiz de 3 e 3 vezes f. Vai ficar 3f. Vou colocar assim. O flash aqui. 3f igual a 2 raiz de 3. Dá para passar o 3 dividindo, então a gente vai ter 2 raiz de 3 dividido por 3. Este valor aqui é aproximadamente, se você fizer na calculadora aqui, ó, raiz de 3 é mais ou menos 1,7 vezes 2, 3, alguma coisa, dividido por 3 vai dar 1, mais ou menos, aproximadamente, que eu já olhei a resposta, 1,15 newtons. Então, eu vou assinalar o que eu calculei aqui. Ó. Eu calculei a tração e calculei também a força F. Tá? Então, voltando ali em cima, cortou um pouquinho para vocês aqui, não tem problema. Olha lá, 1,15. Voltando lá em cima, eu tenho aqui, ó. Vou assinalar com a caneta de cor diferente aqui, de vermelho. Essa tração aqui nós calculamos e deu 4 newtons. O peso é 2 e a força F a gente acabou de calcular também, deu 1,15 newtons. Tá? Olha só, descobriu o valor das três, né? E acabamos dando uma olhadinha em trigonometria. Ok? Essa tabela ela é muito importante, você tem que saber ela, você tem que decorar ela, tá bom? Você tem que decorar ela. Decora a musiquinha, tem musiquinha no YouTube lá. Vou ver se eu acho e coloco aqui para vocês no vídeo também. Para você decorar o cosseno, pelo menos desses três ângulos aqui, do 30, do 45, do 60 e tem o 90 também. Depende, tem o 90 também, dá para decorar. Beleza? Então é isso. Valeu, gente. Em breve eu vou começar um outro vídeo com campo elétrico, tá bom? Novo assunto. Ah, um detalhe. A gente vai ter avaliações, tá bom? Provavelmente elas vão ser online. E você pode ficar tranquilo que esses três últimos exercícios aqui, ele é para aprimoramento, são exercícios mais avançados. Eu não vou dar um exercício tão complicado assim para vocês. Serão exercícios mais básicos, tá bom? Então vocês já vão se preparando aí o material desde o começo do ano, né? Desde quantidade de carga, estrutura do átomo, atração e repulsão. O que mais que nós vimos? Aí nós vimos lá as três formas de transferência de carga, né? Contato, atrito e indução, ok? E força elétrica. Vão se preparando para isso aí que a gente vai ter avaliação em breve. Valeu, pessoal? Então, muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Se você chegou até aqui, você é guerreiro, né? Valeu, um abraço, até a próxima.